Irmãos e irmãs, iniciamos mais uma semana com a graça de Deus, terceira semana do tempo comum. O Evangelho para hoje, para a nossa meditação, é Marcos capítulo 3, de 22 a 30. Marcos, já desde o início do seu Evangelho, vai mostrando como Jesus vai revelando, pouco a pouco, a sua identidade, ele como Messias, ele como um Filho de Deus. Isso desde o início vai suscitando também muita oposição. Então a cena que nós vamos narrar hoje começa essa discussão entre os mestres da lei e falando a respeito de Jesus, criticando Jesus, colocando em dúvida se ele realmente estava falando em nome de Deus. O Evangelho diz assim: naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele, Jesus, estava possuído por Beelzebul e que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Nós sabemos, que uma das principais atividades do ministério público de Jesus era libertar aquelas pessoas que estavam oprimidas pelos maus espíritos. E isso causava sempre uma grande comoção em todo o povo. E esse era um sinal de que ele era o Messias. Mas os mestres da lei querem jogar aí uma dúvida na cabeça das pessoas. Então dizem que não era por Deus que ele fazia isso, mas ele fazia isso porque ele era da parte dos maus espíritos. Jesus então o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Portanto, não tem lógica dizer que é pelo príncipe dos demônios que Jesus expulsa os demônios, porque ele faria isso se ele realmente é movido pelo príncipe dos demônios. Jesus acrescentou uma outra parábola. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Portanto, não podemos jamais atribuir ao mau espírito, ao príncipe dos demônios, aquilo que é a ação de Deus. E Jesus então acrescenta que este é talvez o maior pecado que nós possamos fazer. Algo que está sendo feito sob a inspiração do Espírito de Deus e a gente dizer que isso não vem de Deus. Então Jesus disse assim: em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Portanto, quando a Bíblia fala do pecado contra o Espírito Santo e que não tem perdão, é porque é um pecado que não reconhece a ação de Deus como sendo ação de Deus. Ou seja, é uma obstinação da pessoa que não quer aceitar aquele trabalho, aquela ação que o Espírito de Deus está fazendo na pessoa. E uma pessoa que age dessa forma, ela mesma
se torna incapaz de receber o perdão. Porque para que nós sejamos perdoados, é necessário que tenhamos fé na ação de Deus, fé no poder de Jesus de perdoar os pecados. Mas se não compreendemos aquilo que é a ação de Deus, não tem jeito. Então, vamos pedir no início dessa semana que nós possamos ter essa capacidade de discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E os frutos que vêm de Deus são bem claros, bem evidentes. A paz, a alegria, a compaixão, a solidariedade, a justiça, tudo isso são frutos do Espírito, que mostram a ação de Deus agindo na pessoa. E ao invés a mentira, a dúvida, a calúnia, a difamação, tudo isso não vem de Deus. Então, irmãos e irmãs, que vocês tenham uma ótima semana, que o Senhor continue vos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.